E aí galera, beleza? Diretamente do meu quarto para o mundo, para as telas do YouTube, tô trazendo aqui para vocês hoje o nosso primeiro vídeo, segundo vídeo na verdade, mas o de apresentação não conta, né? Esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer aqui sobre técnicas de estudo. E hoje eu vou dar 3 dicas essenciais para você otimizar o seu tempo de estudo. Bom galera, o primeiro método que eu vou explicar agora é o famoso método Feynman de estudos, que ele basicamente diz o quê? Ele foi criado pelo físico americano chamado Richard Feynman e ele trabalha com a ideia de que você, para poder aprender alguma coisa, você deve ser capaz de ensinar aquela mesma coisa. Ele é dividido em 5 passos, mas de forma bem sintética é o seguinte: você pretende trabalhar algum determinado assunto, pretende se aprofundar num determinado assunto. Vamos supor investimentos, por exemplo. Como que você começa? O primeiro passo é você pegar toda a literatura disponível a esse respeito. Sejam artigos científicos, publicações de internet, livros que falam sobre investimento e por aí vai. Feito isso, você compilou todas essas informações, tem todos esses dados, estude-os à exaustão, sem parar, tá? Sem parar, você começa a estudar e continua estudando, Vai fazendo um resuminho, para quem gosta de fazer resumo, para quem não gosta, só leia, só. Eu, por exemplo, eu gosto muito de só ler. Eu leio tudo que é possível a respeito daquele assunto e vou criando ligações entre os textos que eu vou lendo. Tem pessoas que preferem escrever, pegar um caderno do lado e fazer um resumo sobre aquilo que ela está estudando naquele momento. Cada um vai ter a forma ideal, mas o importante é que você estude. Meia hora por dia, 1 hora por dia, 2 horas por dia, não importa. É melhor do que nada. Meia hora é melhor que nada. 10 minutos é melhor do que nada. Bom, estudado todo aquele assunto, no caso, por exemplo, investimentos, você vai tentar explicar isso para alguém que não manja absolutamente nada de investimentos, como você não entendia nada antes de começar a estudar. Sabe aquela pessoa que não manja porra nenhuma de dinheiro? É para ela que você vai tentar explicar. Se você não conseguir explicar, significa que você precisa retornar e continuar estudando, até que você consiga explicar toda aquela informação para uma criança de 9 anos. Gente, eu aprendi coisas fenomenais, desde física quântica até a mecânica de buracos negros, estudando dessa forma. Estou aprendendo agora investimentos, estou aprendendo agora sobre uma série de coisas, planejamento de marketing, planejamento estratégico, planejamento tributário e por aí vai. Tudo assim, eu pego, estudo a exaustão o que tem disponível sobre aquilo e tento explicar para alguém que não entende sobre aquilo. Se eu não conseguir explicar, eu volto e estudo mais. Até chegar no momento em que você vai conseguir ter um debate, ter uma conversa com alguém que é especialista naquele assunto no mesmo nível. Tá? E é exatamente nesse ponto que a gente quer chegar. A gente quer debater com um especialista de igual para igual, né? Não passar por besta, não passar por idiota. E o idiota é aquele que acha que sabe alguma coisa, porque o sábio entende que não sabe nada. Ou seja, como Sócrates dizia, só sei que nada sei. Se eu nada sei, então eu preciso correr atrás de informações. O segundo método de estudos é o método chamado Pomodoro. O método Pomodoro, ele tem esse nome por causa daquele egg timer, que é um temporizador de cozinha que parece um tomatinho. Você liga ele marca o tempo e dá um sinal sonoro quando termina o tempo. Por que ele chama Pomodoro? Porque ele consiste em estudos espaçados, ou seja, você vai definir um prazo de estudo, um prazo de descanso, um prazo de estudo, um prazo de descanso. Sabe aquelas planilhas de treino de corrida que a gente pega na internet? 5 km para você que é sedentário, 10 km para quem já corre 5 e por aí vai. Se você for pegar essas planilhas, você vai perceber que todas elas são espaçadas, ou seja, na primeira semana você corre 1 minuto e caminha 4 minutos e por aí vai, e vai aumentando o tempo de corrida e diminuindo o tempo de caminhada. A caminhada é o descanso. No método Pomodoro de estudos, você vai pegar meia hora, tá? Inicia com meia hora, sendo 20 minutos para você estudar e 10 minutos de descanso. Mas esses 10 minutos, eles têm que ser de descanso absoluto, tá? Você não pode pegar um livro para ler, você não pode pegar um gibi para ler. Não, vai dar uma volta, alguma coisa para espairecer a cabeça mesmo, para tirar o peso da cabeça. Deu esses 10 minutos, volta, 20 minutos de estudo e mais 10 minutos de descanso. Se você conseguir fazer 4 séries dessas, são 2 horas de estudo.
Se você não tiver tempo para isso, faça 2 séries. 20 minutos de estudo, 10 minutos, mais 20, mais 10, completou 1 hora de estudo. É melhor estudar menos tempo com mais qualidade do que estudar muito tempo com péssima qualidade. Ditado em inglês que diz work smarter, not harder, ou seja, trabalhe de forma inteligente, não de forma dura. O sucesso em tudo que a gente faz na vida, ele não é baseado no quanto você trabalha, e sim no quão bem você trabalha. O mérito não está baseado no seu esforço pessoal, ele está baseado no resultado que você entrega. O esforço pessoal, ele deve ser direcionado para entregar aquele resultado. O Usain Bolt, para correr os 100 metros, ele treina e treina e treina e treina. Não à toa ele detém os recordes tanto olímpico quanto recorde mundial de 100 metros. Mas ele só é o que ele é por causa do resultado e não por causa do treino. O resultado veio do treino, mas é o resultado que garante o nome dele. Acho que eu consegui me fazer entender nesse sentido, certo? Então, mire sempre no resultado daquilo que você está fazendo, não no processo. O processo meio que pouco importa, mas o método que eu estou passando aqui para vocês, tanto o método Feynman quanto o método Pomodoro, são métodos que eu uso não só para estudo. O método Feynman é para estudo, mas o método Pomodoro eu uso para tudo, inclusive para aumentar minha produtividade, porque eu prefiro trabalhar 20 minutos focado naquilo que eu estou fazendo do que ficar 1 hora olhando para a tela do computador sem saber o que eu vou fazer da vida. Entenderam a lógica do que eu tô querendo dizer? Até para limpar minha casa, quando eu venho limpar meu quarto aqui, eu faço a mesma coisa. Eu pego 20 minutos e dou aquele grau no quarto. 10 minutinhos eu paro, vou, tomo uma água, dou uma refrescada na cabeça e tal, volto 20 minutos, passo o pano, dou aquele regaço de novo, e aí em 40 minutos, 1h30 no máximo, meu quarto tá limpinho. Meu quarto não, minha casa inteira tá limpa, entendeu? Agora tem aquelas pessoas que ficam limpando a casa o dia inteiro, e não terminam nunca, porque não tem um método, porque não conseguem gerenciar bem o tempo, tá? O método Pomodoro é bem isso, é um método de gerenciamento de tempo. Tempo é o único recurso que você não consegue recuperar mais. Você perdeu dinheiro, você recupera. Você perdeu matéria-prima, você recupera. Você perdeu seu livro, você compra outro. E o tempo, você faz o que com ele? Você não faz, brother. Entendeu? Perdeu, Playboy. Já era. Tá? É a namorada. É igual a namorada. A namorada você perdeu, né, Wesley? O Wesley já perdeu um monte aqui já. Você perdeu a namorada, você vai lá e pega outra, consegue outra. Você, mina aí que tá vendo, perdeu o namorado, consegue outra. Mas e o tempo? O tempo que você perdeu já era. Você não faz mais nada com ele. O último método de estudos que eu queria passar para vocês é o método de repetição espaçada, tá? O que acontece? A gente tem, eu pedi pro Wesley colocar o gráfico aqui para vocês. A gente tem uma curva de esquecimento, tá? Então, tudo aquilo que a gente estudou no dia 1, tá? Então, eu estudei isso no dia 1, eu tenho praticamente 100% da informação guardada dentro da minha cabeça. Conforme vai passando o tempo, aquela informação vai se perdendo, tá? Você imagina que o nosso cérebro, a nossa memória, ela funciona como uma pilha de papéis. O que você estudou agora é a primeira folha de papel que está em cima da mesa. Se você estudar outra coisa, é a mesma coisa de você colocar uma nova folha de papel em cima. E por aí vai. Com o passar do tempo, a gente vai ter uma pilha de papéis, beleza? Acho que ficou legal essa analogia, tá? Tem estudos que comprovam, no gráfico que a gente mostrou agora há pouco, que depois de 30 dias você já esqueceu 90% do que escutou, do que leu ou do que viu. De forma geral, do que você presenciou. 90% é muita coisa. Se você lê um livro de 100 páginas, 90 páginas você já não lembra de nada. Você vai lembrar de 10 páginas só. Quer dizer, não que você vai lembrar de cabeça de 10 páginas, mas a soma do conteúdo daria 10 páginas. Mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. A repetição espaçada, ela serve para você manter a curva sempre no ascendente. Então você estudou hoje e jogou a curva aqui para cima. Aí você começou a perder, a curva começou a declinar. Quando ela chega na metade, dá aproximadamente 10, 15 dias, tá? Você volta a estudar aquele tema novamente e joga a curva de volta para cima. Isso vai fazer com que aqueles 10% que você ia reter em virtude do primeiro estudo, você aumente para 20%. E por aí vai, até chegar um momento que aquele assunto para você vai estar relativamente tranquilo, vai estar fácil. Quando eu estava estudando sobre recursos humanos e atendimento ao consumidor, tá? Eu trabalhava numa empresa e eu comecei como operador de telemarketing. Quando eu saí de lá, eu era o gerente de marketing da empresa e o assessor jurídico.
foi o que me despertou a vontade de trabalhar com assessoria jurídica, por isso que eu montei o meu escritório, porque eu adorei isso, tá? E também me despertou o desejo, né, de trabalhar com empresas que queiram crescer, tá? O empresário que quer crescer, ele precisa de uma assessoria, só que, via de regra, não vai ter capital para poder custear uma dessa. Foi isso que me levou a contratar. E aí, na época, eu estudava bastante sobre isso. Depois do quarto, quinto livro, dá a impressão que todos os livros falam a mesma coisa. E é nesse ponto que você começa a entender que você está começando a aprender aquilo lá, que você realmente está guardando, retendo conhecimento. Quando você lê 2, 3, 4 livros, ou artigos científicos, ou o que seja, falando sobre o mesmo assunto, e aquilo já te desperta uma memória. Você fala, não, eu já vi isso aqui em algum lugar. Melhor ainda se você conseguir lembrar onde você viu, citar onde você viu. Não, isso aqui eu li no livro do Chiavenato, ele fala isso no capítulo tal. Aí é excelente, tá? Mas aí sobre memória a gente vai falar depois. Por que num canal chamado Seja Proativo a gente está falando sobre técnicas de estudo? Porque é informação, tá? O conhecimento que você vai adquirir com esse estudo que vai te ajudar a melhorar a sua produtividade, a melhorar a sua vida. Tem um ditado na Inglaterra, tá? O primeiro que eu falei lá, o Work Smarter, Not Harder, é um ditado americano. Tem um ditado na Inglaterra que é The more you learn, the more you earn. Ou seja, quanto mais você aprende, mais você ganha. Tem diversos estudos que comprovam que a formação acadêmica está diretamente relacionada com salários altos. E no caso do empreendedorismo, o estudo focado em administração de empresas e empreendedorismo, quanto mais o empreendedor estuda sobre aquele assunto, maiores são as chances de sucesso da empresa. Existe até algumas comparações de bilionários e milionários e quantidades de livros lidos por ano. Se eu não me engano, Sam Walton, um pouco antes dele morrer, ele chegava a ler 80 livros por ano. Tá, a gente tem 52 semanas, então ele lia aí praticamente 2 livros por semana, um cara que era ocupadíssimo como Sam Walton, que era só o dono da Walmart, né? Não preciso falar mais nada. Então, esses 3 métodos, o método Feynman, o método Pomodoro e o método da repetição espaçada, são excelentes para quem quer aprender um conteúdo novo a todo momento. Tem um outro método, mas esse eu prefiro fazer um vídeo à parte dele, que ele trabalha a ideia de que tudo que você precisa para desenvolver uma nova habilidade são 20 horas. E aí eu vou fazer um vídeo separado falando sobre esse assunto, tá? Porque é muito interessante. Você partir do zero e aprender uma nova habilidade com somente 20 horas, ou, se você preferir, 1 hora por dia, 20 dias. Em um mês você tá bom, você dominou uma nova habilidade. Se você vai melhorar aquela habilidade, é um outro assunto, é um outro tópico, mas aprender aquela habilidade é muito bom. Inclusive, tá? Existem diversos estudos, e aí depois a gente coloca aqui embaixo todos os links para você poder acessar, que comprovam que o estudo, né, a constante utilização do cérebro para aprender coisas novas, habilidades novas, previne uma série de doenças, inclusive caso a gente tenha propensão ao Alzheimer, ela reduz os impactos do Alzheimer, porque a gente cria sinapses no cérebro, que são as conexões entre os neurônios. Aprender novas habilidades cria novas sinapses, e essas sinapses, se você tem um número maior, vamos dizer que a gente tenha 1 bilhão de sinapses no cérebro. Quando a gente estuda, aprende uma nova habilidade, esse número começa a crescer. Se a gente chega lá na frente com 5 bilhões de sinapses, para a gente chegar no normal, a gente tem que perder muito. Então isso ajuda bastante na terceira idade. Quando a gente chega na melhor idade, o estudo constante, o aprendizado constante reduz em muito os sinais da idade na nossa função cerebral. E se você está vendo esse vídeo, você já é proativo. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá aquele like, e aí você vai continuar tendo esse conteúdo maravilhoso que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Valeu, galera!